A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ensinai-me a fazer a vossa vontade. Reza o Salmo 118. Amigos ouvintes, hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto, estamos na 18ª semana do tempo comum. E o Evangelho é o de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Estimados ouvintes, neste Evangelho que acabamos de ouvir, vemos Pedro duvidando de Jesus Cristo. Descendo da barca, ele começa a andar sobre a água, mas sente medo e começa a afundar, gritando por socorro. E Jesus o segura e o repreende: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" A censura de Jesus a Pedro, por ter duvidado, se estende também aos outros discípulos. Afinal, a fé do líder expressava a situação de todo o grupo dos seguidores. Como Pedro, os demais ainda não tinham chegado a uma consagração integral à pessoa de Jesus.
depositando nele uma confiança inabalável, sobretudo nos momentos de dificuldade. Por isso, o risco de serem tragados pelas ondas das perseguições e das adversidades. O fato dos discípulos conviverem com o Mestre não parecia suficiente para que eles tivessem uma fé inabalável. A adesão efetiva exigia muito mais. Não bastava se deixar encantar pelos seus ensinamentos, nem se empolgar diante da grandiosidade de seus milagres. Era necessário se deixar transformar pelo poder de suas palavras e atitudes. Descobrir, para além dos seus milagres, a verdadeira identidade de Jesus, o Messias, e buscar ensinar o seu modo de agir para salvar e preservar a vida dos demais. Só assim a fé se torna consistente, capaz de superar as provações. Por outro lado, a censura de Jesus é um alerta para os líderes das comunidades. Também eles poderiam padecer de uma fé inconsistente, a ponto de correr o risco de sucumbir nos momentos de provação. Por fim, lembrar que somente uma fé viva e adulta, formada, é capaz de perceber de modo lúcido as dificuldades e superá-las. A fé esclarece todas as coisas com uma luz nova e orienta a mente para soluções plenamente humanas. Aos ouvintes do programa Mensagem de Fé e Esperança, tenham todos uma boa segunda-feira, um bom dia de atividades e que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Santo Antônio, vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.